pessoal, boa tarde. Hoje é dia... acho que 13 de janeiro de 2023. Eu resolvi fazer esse vídeo porque assim, eu olhei uma postagem no Instagram agora de uma moça que é tipo essas coaches de relacionamento, e ela diz que ela postou uma dessas mensagens bonitas, né, com frases curtas e impactantes do tipo: chega uma hora que você cansa, que você tá numa fase onde você espera encontrar pessoas também que estão nessa fase, que é uma fase onde a pessoa chega pra você e fala assim: vamos fazer isso funcionar juntos, vamos fazer, pelo que eu entendi, o relacionamento, o namoro, o rolo, né, o casamento funcionar juntos, né? E ela disse assim no final da frase: pessoas que somem cansam, pessoas que desaparecem, né, cansam. E eu andei pesquisando e tem um nome pra isso daí. Essa coisa de gente que some, né? A pessoa tá se relacionando, tá indo tudo bem ali, ou numa dinâmica disfuncional, né? A pessoa tá conversando com você, mas ao mesmo tempo daqui a pouco ela some 5 dias, 3 dias, e depois ela aparece como se nada tivesse acontecido e tal. Existe um nome pra isso, né? O nome é o tal do ghosting. É o famoso ghosting, né? Que vem aí do termo em inglês ghost, que seria fantasma, né? Quer dizer, a pessoa dá um tal do chá de sumiço, né? E duas coisas nessa frase que ela digitou, né? Que ela postou no Instagram, isso daí me acendeu uma luz, assim, né? Ela falou que existem pessoas que estão numa determinada fase e pessoas que estão em outra determinada fase. E pessoas em uma determinada fase, elas dão chá de sumiço nas outras, e pessoas em uma outra determinada fase, elas, talvez a autora imaginou que essa pessoa ela tem um determinado nível de maturidade e ela não dá esse famoso ghosting quando ela alcança esse nível de maturidade, quando ela já está numa fase, vamos dizer assim, mais avançada, né? E aí eu fui ler as postagens, o que as pessoas escreviam nesse post, o que o pessoal estava escrevendo nessa postagem, né? A maioria é mulher que estava lá nessa postagem, assim, tipo assim, 95% de quem estava respondendo esse questionamento dessa coach de relacionamento, essa psicóloga, psicanalista, eram mulheres respondendo. E era uma coisa meio unânime, assim, meio... todas reclamavam da mesma coisa. Porque o cara some de repente, tá indo tudo bem, o cara promete, teve uma lá, o cara promete mundos e fundos e de repente desaparece. Ou tava indo tudo bem no relacionamento, de repente o cara disse que não tava aberto para relacionamento, ele vai lá, termina e aparece namorando uma semana depois com outra pessoa. Ou enfim, o que os caras estão fazendo aí? O que eu percebi pela conversa das moças nessa postagem? Eu li pelo menos uns 100 comentários, assim. Isso foi o que me chamou a atenção para fazer esse vídeo aqui. Que as moças, elas estão se relacionando com homens, muitas vezes mais de um, porque elas vão tentando, não, dessa vez vai dar certo, dessa vez vai dar certo. E ela vai se relacionar com o cara, depois de um tempo o relacionamento tá indo ali, e aí o cara some, começa a ficar frio do nada, desaparece. Ou ele fica nessas idas e vindas, ele aparece a cada 3 dias, 5 dias. Teve uma que escreveu até assim:
O pior não é isso, o pior é quando o cara, ele te chama pra sair, tipo, perto das 23 horas, ele te chama pra mandar mensagem perto das 11 horas da noite, né? Tipo assim, o cara não quer sair, os caras não estão dispostos a, tipo assim, pegar a moça, chamar pra um restaurante legal, ou chamar pra sair, pra ter um dia legal juntos, tipo, ir no cinema, visitar algum lugar legal, um museu, um parque de flores, levar ela pra tomar um café em algum lugar legal. O cara não quer, o cara chama a menina só lá perto das 23 da noite, porque na realidade ele tá interessado apenas em uma coisa, né? Ele não quer saber desse negócio de ter que ter a companhia da moça, porque provavelmente ele tem os amigos dele, ele provavelmente investe mais nessa companhia do que talvez na companhia dela, mas ele eventualmente acaba... Enfim, existe uma confusão aí, principalmente no meio feminino, e eu acho que isso é uma coisa que esse vídeo aqui vai desmistificar bastante e talvez clareie em alguma medida essa dúvida que eu percebi que é uma coisa meio que uniforme. Eu percebi que essa é uma dúvida meio unânime entre um grupo assim bem amplo de mulheres assim, tal. Eu fiz algumas pesquisas, né? Algumas palestras aí e tal, artigos, algumas coisas que eu andei lendo na internet a respeito dessa dinâmica disfuncional que está acontecendo hoje em dia entre homens e mulheres, né? Em relacionamentos heterossexuais, não homossexuais. Nada contra a galera, é que eu parti para a premissa de ler sobre os relacionamentos hétero, que de certa forma não muda muito nesse sentido com relação a outros tipos de relacionamento, outras modalidades de relacionamento, mas uma coisa que eu entendi é que homens e mulheres são diferentes no sentido de relacionamento sexual, da escolha de parceiros, né? A mulher, no geral, ela já nasce com todo o valor possível para dar a um homem. Então a mulher, lá com seus 14, 15 anos, que ela começa a ficar moça, que ela começa a ganhar corpo, que ela começa a deixar de parecer uma criança para parecer já uma adolescente, uma mulher formada, uma adulta, ela já tem para o homem, seja o homem, o menino da idade dela, dos 15 anos, ou seja o homem de 30 ou 40 ou 50 anos, ela já tem para oferecer para aquele homem aquilo que aquele cara espera num relacionamento com ela. Ela já tem todo o valor possível. Ela já nasce com isso, ela não precisa fazer nada, ela já nasce com todo o valor necessário para ela ter um relacionamento com alguém. O homem, ele é um pouco diferente, porque a mulher vê no homem coisas diferentes do que o homem vê na mulher. Não que a mulher não esteja interessada na beleza, juventude e no corpo de um cara, mas via de regra isso não é prioridade, principalmente a partir dos 30, 34 anos de idade. Via de regra, assim, salvo exceções, né? Eu vou falar sempre aqui disso, salvo exceções, porque eu vou falar aqui de regra, eu vou falar aqui de padrão, eu não vou falar aqui de relativismos, não vou falar aqui de exceções, eu vou abrir até um adendo aqui, né? O que é regra? A maçã é vermelha. Maçã vermelha, beleza. Pode existir uma maçã roxa, uma maçã azul, uma maçã cor de burro quando foge. Pode existir. Mas isso é exceção. Exceção. A gente vai falar aqui de regra. A maçã é vermelha, certo? O que eu parei para perceber? Que a mulher, normalmente ela pensa que o homem é parecido com ela. O homem é totalmente diferente no ponto de sentido, no sentido de buscar relacionamentos. O homem, no geral, ele não nasce com o valor necessário para entregar aquilo que uma mulher almeja num relacionamento.
Não tô falando das meninas, das jovens de 12, 14, 15 anos de idade. Tô falando já de moças formadas a partir dos 20, a partir dos 30 principalmente. O homem normalmente ele nasce magrelo, feio, pobre e burro. Esse é o padrão do homem. O menino nasce, o menino tá ali, na idade em que a mocinha já tem lá seu corpo, um cabelo bonito, uma pele bonita, um rosto bonito. Ela já tem para entregar o que a maioria, salvo as exceções de novo, o que a maioria dos homens espera de uma mulher no relacionamento, que é beleza. E não tá errado, né? Porque aqui a gente não tá pagando de anjinho, de serafim, que as pessoas têm interesse nas outras dentro de um relacionamento. Muito mais do que a alma, a personalidade e o caráter. Não tô dizendo que isso não conta, tô falando que as pessoas observam para relacionamento muito mais do que só a alma, do que só a personalidade e o caráter de alguém. A beleza importa, sim, principalmente para o homem que é visual. O ser humano ele é um ser biopsicossocial, então ele tem os requisitos dele para com relação ao físico, à aparência, ao bio, né? A parte bio, psico. O cara vai olhar para a aparência, assim. Ele vai estabelecer critérios de aparência, no sentido mais bonita, menos bonita, fatalmente, com certeza. Assim como a mulher também vai fazer isso. Mas num sentido mais amplo, a mulher normalmente observa mais segurança. Ah, já vai falar de dinheiro. Não tô falando de segurança no sentido de dinheiro. Apenas. Porque isso também conta. Ah, e tá errado. Não tá errado. Tem que contar realmente. A mulher, ela, normalmente, pelo que eu percebo, pelo que eu andei lendo, pelo que eu andei pesquisando, ela observa no homem o comportamento do cara, se ele transmite segurança, se ele é um cara que trabalha, se ele é um cara que tem vícios, se ele é um cara que tem um comportamento estável, não emocionado, não emocional, se ele é frio para tomar decisões, se ele sabe conduzir o relacionamento, se ele sabe conduzir as circunstâncias, as situações da vida dele. Então, a mulher olha no cara, vamos resumir dessa forma, personalidade. Ela quer saber se aquele cara, se ele tem questões de personalidade que possam transmitir dentro de um relacionamento para ela a segurança necessária. E aí vem também recursos financeiros, profissão, carreira, desempenho, produtividade. Então o que acontece? A mulher já nasce com todo o valor que a maioria dos homens, salvo exceções, no relativismo, a maioria dos caras deseja no relacionamento com a mulher. Mas o homem não nasce com tudo que é necessário para prover dentro de um relacionamento ou necessário para que uma mulher se sinta atraída por ele. Então o que acontece? Eu vou explicar onde eu estou querendo chegar nessa coisa da postagem que a moça fez sobre homens que desaparecem do nada dentro de um relacionamento. O que eu vejo muito acontecer: a mulher jovem, lá seus 15, 18, 21, 22, 25, até seus 32 anos mais ou menos, 33 anos de idade, ela aproveita todo o poder que a juventude dá a ela, que a beleza com a qual ela já nasceu dá pra ela. E ela sai com um monte de caras, ela se diverte, ela, vamos dizer assim, entre aspas, ela aproveita a vida. Ela entra no que os caras aí chamam de carrossel, o famoso carrossel, né? Eu não vou entrar no detalhe do que isso significa, porque eu acho que a gente já vai cair numa coisa meio agressiva nesse sentido. E ela aproveita a vida e tal. Quando chega num determinado momento, né, foi o que a moça da postagem falou, fase. Ela chega na fase, né? Que é a fase onde agora ela não quer mais aproveitar a vida. Agora ela quer focar num cara que seja sério, que se desenvolveu profissionalmente, que se estabeleceu socialmente, ele tem uma posição social respeitável, ele já tem recursos financeiros, ele já tem uma expertise, ele já tem uma personalidade formada com seus 30, 40 anos. Agora ela parou de brincar no carrossel, parou vamos dizer assim, da bagunça, e agora ela quer esse cara sério para relacionamento estável.
ela tá nesse momento, lá com seus 33, 32. E onde é que o cara tá? Eu vou explicar uma coisa que normalmente as mulheres não sabem. Normalmente a mulher não sabe sobre isso. Então, voltando ao que eu tava falando, né? O vídeo parou aqui. Normalmente o homem, ele tá em uma dessas três situações, né? Como eu disse, o homem, ele não nasce pronto para relacionamento. Por quê? Porque ele não quer? Não é porque ele não quer. É porque ele não tem os requisitos necessários para ser atrativo à maioria das mulheres. Ah, mas vai ter mulher que gosta de homem pobre, vai ter mulher que gosta de homem novinho, tá? Eu tô falando aqui de, novamente, voltando, sem relativismos. Regra, vias de regra, maioria, não exceções. Tem mulher que gosta de homem novinho, sem experiência, cuja personalidade ainda não está 100% formada, infantil. Tem mulher que vai se atrair por esse tipo, talvez deve ter lá uma coroa que já tem as suas filhas, seus filhos bem criados, ela já se estabeleceu profissionalmente e agora ela tá atrás do novinho, né? A famosa cougar. Existe esse tipo. Mas eu tô falando aqui do padrão. Relacionamento aí das moças entre 20 a 40 anos, 45 no máximo, né? O homem não nasce pronto para o relacionamento, porque ele não tem ainda uma personalidade formada, ele não consegue transmitir a uma mulher, a si mesmo, a seus filhos, segurança. Ele não se desenvolveu profissionalmente, muitos ainda nem saíram da faculdade, provavelmente. Ele não tem as competências necessárias para prover financeiramente uma família, se essa for a dinâmica da família, né? Porque hoje muita mulher trabalha e divide a conta com os caras dentro do relacionamento, do casamento e tudo mais. Mas eu não vou falar disso. Existem três tipos de caras dentro desse dinâmica de relacionamentos. As mulheres é mais ou menos padrão. A moça bonita, a moça mediana, todas elas vão ter mais ou menos essa linha. Na juventude elas vão aproveitar a fase da juventude, seja namorados em série, né? Vários namoros de períodos grandes ou de períodos pequenos, 2, 3 anos, 5, 7, 8 anos, vários namoros, até que ela chega numa fase da vida dela, que foi o que a autora da postagem que eu li descreveu, que ela vai buscar um relacionamento estável para a vida toda com algum cara destacado, com algum cara que ofereça a ela segurança. O homem já tem uma dinâmica muito inversa. O homem lá com seus 14, com seus 15 anos de idade, ele começa a tentar olhar as moças de 14, 15 anos, mas elas não estão interessadas nele, porque ele ainda não pode oferecer o que ela precisa, seja as fortes emoções, porque ele não tem recursos financeiros para isso, seja, sei lá, segurança, de fato. Elas vão estar de olho em caras que tem um pouquinho mais de destaque do que esse menino de 15 anos. A menina de 15, de 14 vai estar de olho no cara de 19, de 20, 21. Porque ele já tem um pouco mais de expertise, de experiência, de personalidade do que os carinhas que estão lá na sala de aula dela. Quando a mulher faz seus 20, 20 e pouco, ela vai ficar de olho em caras que tem 30, 30 e pouco. É porque ela gosta de caras mais velhos? Não. É porque normalmente o cara mais velho, ele desenvolveu aquilo que é competente a ele para prover dentro de um relacionamento a mulher aquilo que ela deseja. Não é porque necessariamente o cara é mais velho que ela vai querer ficar com o cara. É porque, via de regra... Então, é porque, via de regra, os caras que já têm uma certa idade, eles já têm, de certa forma, aquilo que a moça de uma idade inferior a dele tem como pré-requisito para se relacionar com esse cara. Mas daí no meio dessa situação dos homens vai ter pelo menos 3 tipos de cara. Vai ter aquele cara que ele é a priori já um cara que nasceu numa família rica, ele já é um cara que não teve que se esforçar, ele já nasceu bem de vida. E ele tem como oferecer pra moça as emoções, os passeios, as viagens. Vai ter aquele cara que já nasceu bonito, tal, bem aparentado, físico, que esse também é raro, mas esse é o cara que normalmente 20% dos homens da população aí do planeta, que são os caras que estão pegando aí 80% da maioria das mulheres.
que normalmente quando elas aparecem nas postagens dizendo que o cara deu um ghosting nela, é esse cara que ela tá falando. É esses 20% aí da população do planeta aí, que são esses caras destacados, seja pela uma beleza que ele já tem desde nascença, genética, família, seja porque ele veio de uma família muito rica já, tem todo um aparato financeiro em volta dele. Esses são os caras que, por ele ter muita abundância do sexo oposto, ele normalmente tende a fazer essa coisa de dar ghosting. Ele vai, se relaciona um pouco com a mulher, depois ele encontra outra que oferece pra ele alguma coisa que ele queira, e ele troca a mulher e não avisa, ele simplesmente some, desaparece, mas ele mantém a mulher normalmente naquela zona de rastreio, pro caso dele sentir fome depois, vamos dizer dessa forma aqui. Eu não tô dizendo se isso é certo ou errado, eu tô falando que isso acontece, eu não tô parando pra julgar o que é certo e o que é errado. Mas assim, as mulheres estão reclamando desses caras aí. Isso aí. Voltando ao vídeo aqui, né, que eu tava falando. Vai ter ainda um segundo grupo de homens aí, né? Desculpa aí a escuridão que tá isso aqui agora, o horário. Eu saí do trabalho ali, o vídeo parou e voltei agora com o vídeo num horário bem diferente, ficou escuro e tal. Eu liguei a luz pra dar uma... Mas é isso. O segundo grupo de caras aqui vai ser aquele grupo de caras que a gente chama de incel, que seria um termo em inglês aí para celibatário involuntário, né? O que é esse cara que é o celibato involuntário? Ele é o cara que provavelmente compõe cerca de 50% de todos os homens aí. Esse cara basicamente é um cara que ele não tem acesso ao sexo feminino, ao sexo oposto. Ele é um cara que ele não tem nenhum destaque intelectual, não tem nenhum destaque social, não tem nenhum destaque financeiro, ele não tem nenhum destaque físico, não tem algum tipo de beleza que seja atrativo para a mulher. E basicamente a gente costuma dizer que esse cara aí a mulher nem enxerga esse cara, na realidade. Ele não existe para ela. Então eu citei aí no vídeo anterior, né? Eu vou emendar aqui o horário do dia que eu tava. Tem aí os caras de destaque, que seria coisa de 20% de toda a população de homens do planeta, que são esses caras que são os caras que costumam dar essa coisa do ghosting, né? Que ele fica com a menina um tempo, de repente some, aparece namorando outra pessoa. É o cara que dá esse ghosting, né? O cara que faz promessas, que diz que vai casar, que diz que vai dar relacionamento estável, e daqui a pouco ele vai esfriando e some. E ele vive numa vida exercendo as opções dele, né? Que a gente fala. Tem esse incel, que é o que eu tô falando agora, que ele compõe aproximadamente 50% de toda a população de homens no mundo. Que são os caras abaixo da média, né? Abaixo do que seria a média de homens. São caras que não tem nenhum destaque, algo que possa oferecer a mulher, no caso. E basicamente as mulheres rejeitam esses caras e elas, na verdade, elas nem enxergam eles. Esses são os caras que costumam normalmente aparecer nas redes sociais, Facebook, Instagram, e ficar curtindo foto da menina, fica chamando de linda, maravilhosa. Esses são os caras que normalmente as mulheres usam para validar o próprio ego. Ele fica lá curtindo, porque como ele não tem experiência com mulher, ele não entende a dinâmica, ele não sabe que ele fica curtindo a foto da menina. Não é assim que ele vai chamar a atenção da menina pra conversar, pra dialogar, pra ter a atenção dela. Ele é só uma barata, só um ninguém que fica ali curtindo e dando validação de graça pra menina na foto, biscoito gratuito. Então esses são os incels, né? Que eu chuto dizer aí compõem 50% de toda a população de homens aí e tal. Mas ainda falta o quê? Coisa de 30% dos homens aí.
o que é esses 30% desses homens aí e tal? Esses 30% de homens que você vê aí dentro desse vamos dizer assim, desse mercado sexual, são caras que são os medianos. Um nota 6, um nota 7, aí é mais ou menos até um nota 8. Aí ele não é o nota 9 e 10, né? O destacado social, o destacado físico, o destacado financeiro. Ele é o cara que ele tá na média. Ele não é feio, horroroso. Algumas mulheres olham para esses caras e tudo mais, mas sempre mirando no destacado. Então vai ter esses medianos aí. E o que está acontecendo com esses medianos? Esse mediano, quando ele está lá no início da, vamos dizer assim, da carreira dele como homem, né? Se ele se esforçar, ele, vamos dizer assim, conquista uma mulher, né? Eu não gosto desse termo de conquistar a mulher, mas a gente pode aplicar dessa forma com o mediano. O mediano, ele conquista uma namorada, vamos dizer assim, conquista um relacionamento, né? E muito mediano, né? Vamos dizer assim, os notas 5, 6, que ele já não é, ele tá quase pisando na linha do incel ali, ele tá quase pisando na linha do feio. Ele tem a mentalidade de escassez. Então como é que ele pensa? Ele pensa que se ele não entregar relacionamento para uma mulher, não começar a namorar com ele fica sem nada. Ele fica sem ninguém, ele fica sozinho. Então logo ele entrega um namoro, logo ele entrega um relacionamento pra moça. Agora, o mediano nota 7, nota 8, que ele tá quase pisando na linha do shed, né, do destacado. Esse vai resistir mais a coisa de entregar o relacionamento. E normalmente são esses os caras que traem. Normalmente são esses os caras que namoram com a menina, mas se acaba traindo, né? Você vê muito esses caras que traem. Normalmente ou ele é o destacado. O destacado normalmente não trai. O que ele faz? Ele termina, mas ele mantém a moça na zona de amigos ali, né? E o que trai de fato é o mediano, que tá quase na linha do destacado ali. Esse é o que costuma trair, porque ele tem medo de ficar sozinho, então ele se prende a um relacionamento. Porém, ele vai exercer opções, porque ele tem algumas opções, porque ele não é exatamente um cara feio. Então ele vai exercitar as opções dele de ficar eventualmente com outras mulheres. Eu não, novamente, como eu falei no vídeo anterior, eu não tô falando se isso é certo ou se isso é errado. Tô falando da realidade como ela é. Agora, por que, como eu falei da postagem da moça, que foi o que me chamou a atenção para conversar a respeito desse tema, por que esses caras todos não estão dando relacionamento? Por que acontece essa coisa do ghost? Como eu disse, o incel, ele sequer tem acesso ao relacionamento. 50% dos homens, esses não conta para contagem. Tem lá os 20% dos homens que são os destacados. Esses vão dar ghost mesmo. Esses, do início da vida deles, do início da juventude deles à maioridade, provavelmente até um momento onde eles estiverem mais velhos, realmente eles vão querer se casar, mas não vão se casar com mulheres da idade deles. Eles vão se casar com mulheres normalmente mais jovens, muito mais jovens do que eles, quando eles tiverem essa intenção de se casar lá na frente, no final da vida deles, 50 anos por aí, 40. E vai ter lá os 30%, que é essa média que está dando problema para a mulher. Desses 30%, os 15% para baixo são os caras que se relacionam e entregam bons relacionamentos normalmente. São fiéis, eles são comprometidos com a família, eles trabalham. E tem os 15% para cima, ou seja, que estão pisando na linha dos destacados, que eles estão dando muito trabalho. Porque a mulherada fica com esses caras são os caras que seguram o relacionamento, mas traem a mulher. E também dão ghost. Agora, por que nenhum desses caras que são os 30% ou os 20%, eles estão entregando um relacionamento? Porque no início da carreira deles, vamos dizer assim, o homem começa ali como ninguém, né? Feio, pobre, burro.
magrelo. A mulher tá lá se divertindo na idade da juventude dela. E o cara tá se fudendo, tá se lascando. Daí, em determinado ponto dessa história, o cara começa a trabalhar, começa a malhar, começa a treinar, começa a progredir na carreira, nos estudos dele, não sei. Ele vai começando a ascender socialmente. E é normalmente perto dos 35, 40 anos que esse cara ele começa a chamar a atenção das mulheres. Principalmente as mais jovens. Agora, quando ele vai chegando perto dos 35, 40 anos dele, é quando essas moças que têm 35, 40 anos, normalmente elas já estão com filhos de relacionamentos anteriores, com os 20% que são os caras destacados. Tá lá ela solteira, com filho, normalmente. Ela já não tem mais a beleza das moças de 20, 18, 19, 21 anos de idade. Elas normalmente já vêm de uma sequência de vários relacionamentos destruídos, ou de várias tentativas de relacionamentos que não deram certo com homens destacados, ou com homens desses 15% para cima da linha dos medianos, que são caras que traíam, que são caras que deixaram a moça traumatizada de alguma forma, e ela vai descontar esse trauma no próximo relacionamento dela. Ela vai dizer que todo homem não presta, que todo homem trai. Então nessa fase, esse cara que já tem lá seus 35, sei lá, seus 40 anos, e a moça também, ele já não vai estar querendo se relacionar com essa moça de 30 e pouco. Ou pior, ele até tenta se relacionar, mas aí ele vê que a moça começa a sabotar o relacionamento de algumas formas e nunca dá muito certo, nunca dura muito tempo, né? Então é isso, essa coisa das fases, porque as pessoas hoje somem, né? Como disse a postagem da autora, que foi essa postagem que me motivou a fazer esse vídeo, né? É a fase, né? Então, assim, qual é o meu pensamento? O meu pensamento é que não se trata de uma questão de maturidade. Se trata de perfis diferentes. Homens e mulheres são diferentes em termos de perfil de escolhas para relacionamento em determinadas épocas de suas vidas. A mulher vai curtir a vida no início na juventude dela e vai querer se relacionar de forma mais comprometida mais próximo dos 30 para cima. Quando vai chegando perto dos 30, é o momento em que o homem já não está mais buscando um relacionamento, porque agora ele tem opções. Quando eu digo homem, é esses 15% para cima dos medianos e os destacados. A mulher tem como arrumar relacionamento de forma muito fácil com aqueles 50% para baixo, que são os incels, mas normalmente ela não quer. A mulher normalmente usa o incel como validação de ego, o cara que fica curtindo foto dela na rede social, que fica chamando de linda, mandando mensagem no DM do Instagram, que eles são muito feios. Então ela nem se imagina beijando ou saindo com um cara desse. E tem os medianos, mas assim, os medianos pra baixo, a mulher normalmente reluta em sair com esse cara. Ainda ela chama esse tipo de feio, principalmente na sociedade de hoje, onde a mulher ela tem uma validação de ego muito maior do que ela tinha antigamente. As moças da década de 50 eram totalmente diferentes no sentido da autoestima, né? Elas não tinham essa procura dos homens por elas, né? Como hoje as mulheres, no geral, por causa das redes sociais, elas têm. Então, assim, elas recusam tanto os incels, que são os caras feios, né? 50% para baixo, como também os medianos para baixo, que seriam esses 15% dos medianos mais feios. E elas relutam em aceitar relacionamento com os 15% dos medianos para cima. E normalmente o que elas estão fazendo é a mulher normalmente está se relacionando com o destacado, que é o cara dos 20%. E o cara dos 20% ele se recusa a dar relacionamento estável. Ele tá pegando todo mundo e tá dando ghosting em todo mundo.
Então essa postagem da autora aí, que fala sobre, pô, os caras não querem relacionamento sério e tal, e eu vi aquelas 100 mensagens, aquelas 100 mulheres reclamando, na realidade elas estão reclamando desses 20% destacados, ou desses 15% dos medianos, que estão fazendo a mal bagunça aí, entendeu? Ah, mas tem homem que presta, que é o quê? Os 50% dos feios, os incel aí e tal, e principalmente esses 15% mediano que não são tão destacados quanto os 15% para cima. Esses caras, eles estão dispostos a pegar e entrar num relacionamento mais correto, sem trair, sem dar ghosting. Só que as mulheres também não estão aceitando esses caras para relacionamento. Daí dá essas discussões em rede social, que você vê a mulher reclamando sobre ghosting e tudo mais. É isso que está acontecendo, entendeu? Os momentos estão muito diferentes. A mulher com seus 30 e pouco, ela está chegando numa fase em que ela quer um comprometimento, que ela quer um relacionamento mais estável. E esses caras com 30 e pouco, eles só estão querendo viver tudo que eles não viveram na infância da mulher. Porque a infância do homem, a juventude do homem é totalmente distinta da infância e juventude da mulher, vamos dizer dessa forma. Fora os destacados, os 20% dos caras destacados. Esses não vão casar de jeito nenhum, assim, se o cara casar, se um cara um destacado desse, assim, que tem um alto nível de beleza, tanto física, rosto simétrico, destaque social, ele é um cara influente, ele tem uma rede de relacionamentos, onde ele vai, ele é conhecido, ele é carismático, um cara que tem as finanças em dia, ele tem uma carreira, ele já é um gerente, um diretor, ele já é um dono de um próprio negócio. Esses caras, que são os caras que as mulheres miram, tem muita mulher em cima desses caras, então assim, eu digo que é praticamente impossível um cara desse se casar, assim, entrar num relacionamento de longo prazo, sem trair, de fato, antes aí dos 50, dos 40 anos, dependendo do caráter religioso que ele venha a ter, né? E é isso que está acontecendo, assim. Eu espero que esse vídeo aí desmistifique um pouco essa situação dos relacionamentos aí, esclareça para as mulheres aí, de repente. Espero que não fiquem bravas com o que eu digo aqui, porque o que eu estou dizendo aqui não é só minha opinião. Eu pesquisei, eu fui atrás de informação para trazer isso que eu estou trazendo aqui. Tem muito antropólogo falando sobre isso, tem muito psicólogo que já sabe dessa realidade, porque ele vem recebendo a reclamação das mulheres a respeito do... Ele, quando eu digo ele, não é homem, um psicólogo homem, eu digo qualquer psicólogo, mulher, homem, de idade, jovem, vai atestar isso que eu tô falando. Essa dinâmica disfuncional dos relacionamentos de hoje em dia, né? Por que não tá dando match? Por que ninguém tá conseguindo se relacionar mais de forma estável, né? Eu culpabilizo muito aí tal as redes sociais também, né? E isso já é um assunto para outro vídeo. Mas é isso. É isso aí que eu queria passar.